Olá, no programa de hoje, a ascensão ao poder e a derrocada de Bolsonaro. Uma coletânea de textos revisita com olhar crítico o passado recente do país. As turbulências que marcaram as eleições presidenciais de 2018 e 2022, o acirramento da polarização na sociedade, os impactos em políticas públicas e os desdobramentos judiciais. Eu converso com o jornalista e colunista de O Globo, Bernardo Melo Franco. Ele é autor do livro Arquitetura da Destruição, um diário da era Bolsonaro, do palanque à condenação, em lançamento pela Editora Autêntica. Bem-vindo, Bernardo, uma alegria recebê-lo e reencontrá-lo aqui depois de quase 20 anos, né, que fomos colegas lá em Brasília. É verdade, Marco, uma alegria minha te reencontrar e estar aqui na TV Assembleia. Uma honra para nós. Bernardo, o ex-presidente Bolsonaro foi condenado no STF por arquitetar plano de golpe de Estado e está preso em regime fechado desde o último fim de semana após tentativa de violar, né, a tornozeleira eletrônica. E nesse momento em que a gente conversa, também estão sendo presos, né, os generais que participaram ativamente de seu governo. Uma das premissas do seu livro é enfatizar que esse projeto, que se tornaria vencedor em 2018, tinha caráter autoritário já desde o nascedouro. Quais eram os elementos já àquela altura, né, que geravam essa percepção em parte dos analistas políticos, enquanto outros relativizavam esse risco? Olha, Marco, uma coisa que a gente não pode dizer do ex-presidente Bolsonaro é que ele tenha escondido o que ele pensava, né? Ele sempre foi muito transparente. A gente está falando de um político que passou a vida inteira parlamentar dele defendendo a ditadura militar, o golpe de 64 e a tortura. Isso foi uma constante na trajetória do Bolsonaro. E quando ele se candidata em 2018 à presidência da República, ele não muda o discurso em nenhum momento. Ele continua defendendo a ditadura, ele continua representando e apresentando para o Brasil um projeto autoritário de poder. Na minha visão, teve gente em 2018 que não quis acreditar ou não acreditou naquilo que o próprio Bolsonaro estava dizendo. Se você pega a campanha de 18, o então candidato a presidente, ele repetidas vezes fez ameaças à imprensa, fez ameaças à oposição, falou em fuzilar adversários políticos. Tudo isso foi relativizado por muita gente no Brasil. Talvez porque a gente estava vivendo um momento estranho no país, de muito descrédito da classe política, até por erros dos próprios partidos tradicionais, né? Era o auge da Operação Lava Jato, havia muita descrença também com a própria presidência do Michel Temer, né, que saiu com a menor popularidade da história. Então foi naquele contexto que muitos brasileiros, desiludidos com a política, com a corrupção, com a insegurança, escolheram votar num candidato com um projeto autoritário. Mas para mim, pessoalmente, nunca pairou dúvida de que ele ia tentar o golpe, como acabou tentando. E em relação ao perfil do próprio Bolsonaro, o que pode ter sido determinante, para além desses aspectos conjunturais que você coloca aí, para que uma candidatura que nasceu, né, com muitas dúvidas sobre a sua competitividade de um então deputado do baixo clero, chegasse ao poder, né, com a alcunha de mito? Pois é, Marco, quando cai um avião, a gente ouve os especialistas na TV dizendo que um avião nunca cai por uma só razão, né? É um conjunto de fatores que juntos provocam um acidente aéreo. A eleição do Bolsonaro é um pouco assim também. Você não consegue explicar ela com uma só causa. A gente estava vivendo um período de ascensão muito rápida das redes sociais, então o celular, as redes passaram a ser a principal arena do debate político, coisa que não acontecia antes. Então, palanques, horário eleitoral de TV, tudo isso perdeu valor de repente em 2018. O que favoreceu, claro, um candidato como Bolsonaro, que estava num partido de aluguel, que mal tinha tempo na propaganda formal de TV. Além disso, você tinha um movimento em todo o mundo de ascensão da extrema-direita. Vamos lembrar que em 2015 o Reino Unido aprova o Brexit. Em 2016 o Trump se elege nos Estados Unidos. Então o Bolsonaro em 2018 pega uma carona, né, vai na cauda desse fenômeno. E por fim, houve um episódio que ninguém poderia esperar, que foi a facada, da qual o Bolsonaro foi vítima em Juiz de Fora. Foi de fato um caso de violência política, né, que ele sofreu. E que, de certa forma, acabou blindando o candidato Bolsonaro de críticas dos adversários, o que era normal. E, ao mesmo tempo, também garantiu a ele uma exposição de mídia muito grande. Ele teve 72 horas ali de
presença permanente nos judiciários. Claro que eu não estou insinuando com isso que o Bolsonaro tenha tramado a facada, ou tenha... Eu não embarco nessas teorias de conspiração. Mas o fato concreto é que acabou tendo, apesar de ter sido uma coisa grave, acabou tendo um benefício político para ele, acontecendo a um mês apenas do primeiro turno. Então, todos esses elementos juntos, acho que ajudam a gente a entender a eleição do Bolsonaro. E claro, o candidato favorito nas pesquisas, que era o então ex-presidente Lula, foi preso 6 meses antes da eleição. As colunas, Bernardo, que compõem, né, o livro foram escritas ao longo da campanha, do governo, tudo ali no calor dos acontecimentos. Interpretar a história nesse contexto se torna mais desafiador? Eu te faço essa pergunta até assinalando também, né, que a obra é prefaciada pela renomada historiadora mineira Heloísa Starne. Para mim é uma grande honra. Aliás, esse livro é um livro bem mineiro também, né, Marco? Porque a editora é autêntica aqui de BH e a autora do texto de apresentação, como você lembra, é a professora Heloísa Starne, da UFMG. De fato, hoje, por acaso, tem uma matéria no Estado de Minas falando do livro, e o repórter que me entrevistou cita o Otto Lara Rezende, também grande escritor e jornalista mineiro. Ele dizia que o jornalista, de certa forma, ele faz a história a queima-roupa. Ou seja, a gente acaba dando a primeira versão dos fatos. A gente leva os fatos para o conhecimento do público, da sociedade, da opinião pública, para depois esses fatos serem analisados pelos historiadores, pelos pesquisadores, para a posteridade. Então, de certa forma, de fato, esse livro usa textos que foram escritos a quente, ou seja, no calor da hora, sem que a gente soubesse qual seria o desdobramento daqueles episódios, mas ele dá uma primeira versão, uma espécie de um rascunho da história. E a minha expectativa é que esses textos, uma vez reunidos, ajudem as pessoas a entender como é que a gente chegou nisso e como é que o próprio ex-presidente conseguiu chegar no poder e do poder agora está chegando na cadeia. O título do livro é bastante forte, né? E foi inspirado em uma frase dita pelo próprio Bolsonaro, não é isso? Pois é, foi no terceiro mês de governo. Bolsonaro fez uma visita aos Estados Unidos, foi homenageado num jantar e nesse jantar ele disse que antes de construir qualquer coisa no Brasil, a tarefa dele era desconstruir, ou seja, destruir. Então eu falei em arquitetura da destruição. Esse título eu usei pela primeira vez em 2019 e resolvi recuperar também para o título do livro, porque eu acho, Marco, que o Bolsonaro, nesse momento, ele descreveu o projeto político dele melhor do que qualquer analista. Né? De fato, era um projeto de demolição dos pilares da Constituição de 88, do Estado Democrático de Direito. Foi um presidente que militou abertamente contra a imprensa, contra a cultura, contra a ciência, contra as universidades. Quer dizer, é um período bastante dramático da vida brasileira. E a expectativa é que os leitores possam refletir um pouco sobre isso tudo que a gente passou. Já à frente do governo, né, quais foram, a seu ver, as decisões e escolhas mais simbólicas do então presidente Bolsonaro que sinalizaram ali para um cavalo de pau em tantas políticas públicas setoriais? Olha, em várias frentes, né? A gente pode dizer que um dos atos inaugurais da presidência do Bolsonaro, já no dia 1º de janeiro de 2019, é a extinção do Ministério da Cultura. Isso não é pouca coisa. Para um Brasil tão diverso, tão plural, né, com tanta riqueza cultural, um presidente da República ganhar a eleição e no primeiro dia de governo extinguir o Ministério. Isso é um recado. Não é só que ele queria enxugar o Estado, ter uma estrutura menor. Ele queria, de fato, perseguir manifestações culturais, ele via os artistas contra inimigos, ele militou contra as campanhas, a legislação de incentivo à cultura, e ele incitou muitos seguidores a também pensarem dessa forma. Né? Ele demonizou os artistas, a Lei Rouanet, instrumentos que são importantes para a gente manter o acesso à cultura no Brasil. O Bolsonaro também criticou muito as editoras e a compra de livros didáticos pelo Ministério da Educação. Isso também não é pouca coisa. Agora, na minha opinião, você perguntou sobre o desmonte. O momento mais dramático, sem dúvida nenhuma, é a pandemia. A gente nunca poderia imaginar que a gente ia enfrentar a maior crise sanitária da história, tendo o pior governo da história para esse momento. Quer dizer, o Bolsonaro, inclusive, militariza o Ministério da Saúde, entrega para os generais, o general Pazuello, que assume com aquela frase famosa, né? Um manda, o outro obedece. E isso, infelizmente, aumentou muito
o número de mortos na pandemia. A pandemia talvez tenha sido o principal momento de tensionamento, né, que foi permanente na convivência entre Bolsonaro e a imprensa profissional brasileira. Quais impactos, Bernardo, isso trouxe para a cobertura diária do Planalto e para as editorias políticas nacionais? Olha, Marco, assim como eu, você trabalhou em Brasília e sabe como é que a cobertura do poder é uma cobertura, por definição, tensa. Né? Nenhum governo gosta de ser fiscalizado, nenhum político gosta de jornalista, eles toleram a gente. Mas nunca na história recente, a gente viu um governo tão hostil ao trabalho da imprensa. E isso ficou simbolizado ali por aquele famoso cercadinho do Alvorada, onde o ex-presidente não só hostilizava jornalistas, né, xingava jornalistas, como incitava os seguidores dele a fazerem a mesma coisa. Tanto é que, em algum momento, as empresas de comunicação resolveram tirar os jornalistas dali para protegê-los, né, para garantir a segurança deles. Tem um outro momento que eu acho muito simbólico, e que tem a ver também com a pandemia, que foi um momento em que, por ordem do presidente da República, o Ministério da Saúde deixou de contabilizar os mortos pela Covid. E aí foi preciso o jornalismo profissional criar um consórcio entre veículos de comunicação concorrentes para poder informar o público. Quer dizer, o público tinha direito de ter essa informação e o governo estava sonegando essa informação. No que se refere à relação com o Congresso agora, Bernardo, que é outro assunto que você acompanha, né, permanentemente no seu trabalho de colunista, qual seria o legado do governo Bolsonaro e se foi um ponto de inflexão, por exemplo, na chamada terceirização do orçamento? Isso foi algo muito grave que deixou consequências duradouras, né, que seguem até hoje. O ex-presidente Bolsonaro, depois do começo da pandemia, ele se enfraqueceu muito politicamente. Em algum momento, as principais forças políticas em Brasília falavam abertamente em impeachment. O Brasil tinha acabado de viver o impeachment de 2016, da Dilma Rousseff, e o Bolsonaro também teve com a cabeça a prêmio. Nesse momento, ele faz um acordo com o Centrão e, como você disse, terceiriza o orçamento da República. Então o Congresso Nacional passa a mandar na forma como os recursos vão ser gastos, criando uma distorção muito grave, porque na democracia, no sistema de partição dos poderes, o legislativo tem que legislar e o executivo tem que executar o orçamento. E no Brasil, o legislativo passou a legislar e também a executar. Isso enfraqueceu muito a figura do presidente da República. No caso do Bolsonaro, foi um enfraquecimento voluntário. Ele abriu mão desse dinheiro, desse poder sobre o orçamento, em troca da permanência no poder. Mas o presidente Lula, ao assumir, tentou acabar com o orçamento secreto e até hoje não conseguiu. Pois é, e as tensões com o Congresso estão permanentes aí, né? Sobretudo em relação ao orçamento, com o Judiciário tendo que intervir em muitos momentos. Exato. A gente está vivendo um momento de muita instabilidade no Brasil, né? O presidente Lula ele tem um governo que, francamente, é de minoria no Congresso Nacional. A gente costumava dizer que o Centrão apoiava todos os governos, que ele se dobrava muito facilmente a cargos, a vantagens, mas a verdade é que com o orçamento secreto, né, com as emendas do relator, com essa terceirização do orçamento, o que aconteceu foi que a dependência do Legislativo em relação ao Executivo se reduziu muito. Isso tem um lado bom, claro, que reduz a cooptação política por meio do orçamento, mas, por outro lado, torna o país quase ingovernável, porque no sistema brasileiro, no presidencialismo brasileiro, nenhum presidente consegue ter maioria com seu próprio partido para governar. Então, essas tensões que a gente está vendo agora. Voltando ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o flerte dele com o golpismo foi explicitado bem antes das eleições de 2022 em diversas declarações públicas que são relatadas aí nas suas colunas que compõem o livro. O quanto essa narrativa que ele alimentava, Bernardo, contribuiu para a radicalização de setores da nossa sociedade? Olha, contribui bastante e isso também é uma herança que vai ficar para o pós-Bolsonaro. A gente, na democracia, Marco, é muito natural a alternância de poder. É até desejável que uma hora a esquerda vença e outra hora a direita vença. O que a gente não pode admitir como normal é o rompimento da regra do jogo, ou seja, o golpismo. Qual que é a regra? Quem ganha, governa. Quem perde, vai para a oposição. A herança nefasta que o Bolsonaro deixa é de incitar os seguidores dele, os mais radicalizados, a ideia de que a eleição só vale quando ele vence. E foi isso que ele fez e que culminou no 8 de janeiro. Quer dizer, ele disse para os eleitores que ele só perderia a eleição
se a eleição fosse roubada. A gente sabe que a eleição não foi roubada, que a urna eletrônica é confiável, inclusive é imitada por outros países do mundo. A justiça eleitoral do Brasil é séria, mas ele conseguiu plantar esse germe da desconfiança em grande parte da população. E a gente sabe que agora, mesmo com ele condenado e preso, essa desconfiança ainda vai permanecer num setor importante do eleitorado. Talvez a narrativa dele também tenha colocado mais do que nunca o Supremo Tribunal Federal no centro de embates políticos, né? Quais as consequências disso, das atribuições institucionais que a Corte tem? Olha, isso é complicado porque o Supremo Tribunal Federal brasileiro, pelo próprio desenho da nossa Constituição, ele já decide coisas demais, né? As cortes constitucionais do mundo costumam pegar menos casos por ano e ter um foco mais concentrado. Como a Constituição brasileira é muito aberta, quase tudo vai parar no Supremo, até Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, essa situação é uma situação que deixa os ministros muito expostos. E soma-se a isso ainda o fato de os julgamentos aqui no Brasil serem televisionados ao vivo. Então, mesmo antes do Bolsonaro, as pessoas já sabiam quem eram os ministros, já tinham opinião formada sobre a maioria deles. Alguns deles também gostam muito de declarações públicas, né? A gente acompanhou isso de perto. Exatamente, exatamente. Então já é uma corte que está muito exposta. Mas o que aconteceu agora foi um presidente da República atacando o Supremo Tribunal Federal e incitando as pessoas a pensarem que aquela corte estava a serviço de um partido político, a serviço da oposição, a serviço de uma causa ou outra que não fosse a garantia da Constituição. E isso também, Marco, não é uma peculiaridade brasileira. Se você olhar todos os governantes autoritários que se elegeram nas últimas décadas no mundo, desse populismo de extrema-direita, todos eles elegem o Poder Judiciário como primeiro inimigo, como inimigo número 1. E por que eles fazem isso? Porque cabe ao Judiciário estabelecer o respeito ao Estado Democrático de Direito, a separação dos poderes e o princípio da liberdade de expressão e da liberdade política. Então, eles veem no Poder Judiciário um obstáculo para o exercício do poder total, do poder absoluto, que, no fundo, é o plano de todo ditador, né? Nas revelações que viriam a surgir, Bernardo, a partir das investigações da PF e do inquérito que transcorreu no STF ali sobre os fatos pós-eleições de 2022, algo em especial lhe surpreendeu? Olha, sim, acho que o mais surpreendente para mim, e talvez também para quem está nos assistindo, tenha sido o chamado Plano Punhal Verde-Amarelo. Quer dizer, a gente sabia que esse pessoal era violento, a gente sabia que eles não tinham apreço à Constituição Federal e às regras do jogo democrático. Agora, imaginar que eles tivessem tramado, com a participação de militares de alta patente, o assassinato do presidente eleito, do vice-presidente eleito e do presidente da Justiça Eleitoral, foi um pouco demais até para o que eu mesmo esperava. E, de fato, ocorreu esse plano. Agora, alguns desses nomes estão sendo presos, né, nesse momento. Exato. A gente está vivendo um momento histórico, Marco. Nunca no Brasil houve a punição de militares de alta patente que tentaram dar golpe. E a gente está num país que tem 130 anos de república e mais de 10 golpes de Estado. Né? Golpes, tentativas de golpe, quarteladas. A tradição brasileira sempre foi assim, né? Quem dava o golpe e vencia, e o golpe era bem sucedido, ficava no poder. Quem perdia, quem fracassava, voltava para casa e nada acontecia. Porque o Brasil sempre teve muita anistia, muito acordão. Dessa vez, pela primeira vez na história, os perpetradores do golpe estão sendo punidos. Isso também é algo para se comemorar. A gente não deve comemorar a prisão nem a infelicidade de ninguém, mas a gente deve comemorar que a democracia brasileira aprendeu a se proteger. Independente, Bernardo, aí do destino de Bolsonaro, né, que hoje está inelegível, condenado e preso, e também desses generais, a extrema-direita consolidou, por meio desse processo que levou o ex-presidente ao poder, um espaço relevante que tende a ser duradouro nos próximos capítulos da nossa vida política? Olha, sem dúvida. Se a gente olhar a história do Brasil, sempre houve uma direita autoritária com bastante voto, né? O Bolsonaro, ele copiou o lema dos integralistas dos anos 30, né? Deus, pátria e família. Esse era o lema da Ação Integralista Brasileira, que era uma versão tropical do fascismo, na época que o Mussolini estava governando a Itália, que o Hitler estava governando a Alemanha, e houve um movimento de massas de extrema-direita no Brasil que chegou a ser eleitoralmente relevante.
Depois da ditadura militar, é bom a gente lembrar, teve muito apoio popular na maior parte do tempo. O golpe de 64, mas também o governo Médici, período do ufanismo, para frente Brasil. Então essa vertente autoritária, ela sempre esteve presente na sociedade brasileira. O que o Bolsonaro fez foi mobilizar essa tropa em torno da própria figura dele, da família dele, da bandeira do Brasil, dos símbolos nacionais que foram apropriados por essa extrema-direita, a camisa da seleção. E, de fato, essa turma veio para ficar. Quer dizer, Bolsonaro foi condenado e preso. Mas, muito provavelmente, nas eleições de 26, a gente vai ver gente com o mesmo discurso, com a mesma pregação, ganhando eleições e ocupando cargos relevantes de poder no Brasil. Vai ter que conviver com isso, as instituições vão ter que conviver com isso. Assim, o que acho que cabe à sociedade cobrar, Marco, é que todos assumam um pacto de respeito às regras do jogo. Quer dizer, não tem nada de errado o sujeito ser conservador, ser de direita, gostar do Bolsonaro, até discordar da condenação dele. O que a gente não pode admitir como normal é o golpismo. Quer dizer, o desrespeito à Constituição e a ideia de que se a eleição não é ganha pelo seu candidato preferido, ela não vale. Isso é muito nefasto para a democracia e isso mostrou, no passado recente, que é muito perigoso para todos nós. O Brasil vive um cenário de sucessivas crises políticas, Bernardo, talvez desde 2014, né? Estamos indo aí para 12 anos, passando por impeachment, ascensão de Bolsonaro, a derrota em 2022, enfim, tudo isso que está retratado aqui na sua obra. Como chega, a seu ver, a democracia brasileira como um todo, né, para as eleições do ano que vem, após esses anos aí longos, né, de tantas tensões? Olha, Marco, eu diria que começou antes, começou em 2013, né, naquelas manifestações de rua que se iniciam ali com um discurso idealista de melhora dos transportes públicos, etc. e tal, e com o tempo vão sendo apropriadas também por uma vertente autoritária de direita muito radical, né, com gente botando boneco de general, pessoas fantasiadas de militares na rua, né? Eu digo fantasiadas porque era gente que não era nem da ativa nem da reserva, né? Eram pessoas que estavam mesmo vestidas como se fossem, camufladas para a guerra. E, de fato, o Brasil viveu uma sequência incrível de crises, né? 2014, a eleição entre Aécio e Dilma, tão tensa como a gente viveu, e vocês aqui em Minas Gerais, especialmente por terem acompanhado toda a trajetória desses personagens. Aécio chegou, inclusive, a sugerir uma muito criticada na época recontagem dos votos, né? Depois meio que fez meia-culpa, disse que tinha feito aquilo meio que de brincadeira, mas teve consequências sérias. Aquilo teve consequências sérias. E depois ocorre a crise do governo Dilma, o impeachment, a ascensão do Michel Temer, um presidente sem votos, sem popularidade, sem legitimidade, porque tramou, no fim das contas, a deposição da antecessora. E em 2018, essa campanha totalmente fora da curva que elegeu o Bolsonaro. Como eu falei, um candidato preso, outro candidato leva uma facada. Agora a gente está vivendo um momento de reorganização do sistema político, mas com muitos problemas também. O próprio governo Lula já foi protagonista de várias crises, uma delas agora esse escândalo do INSS. Então acho que o nosso papel na imprensa, Marco, é sempre olhar muito criticamente todos os governos. Nosso papel não é bater palma, nosso papel é fiscalizar. Agora, sempre considerando que a alternância, como eu falei, é saudável quando se respeita a regra do jogo. O golpismo é que não pode mais ser aceito na sociedade brasileira. A menos de um ano do pleito, né, para fechar a nossa conversa, o tempo passa rápido do programa. Qual que é a sua leitura, Bernardo, sobre as perspectivas de uma eventual reeleição do presidente Lula e do que pode vir a ser a principal aposta aí do campo oposicionista? Tem vários pré-candidatos colocados. Eu não vou cometer o clichê de citar aquela frase do Magalhães Pinto, de que a política é igual a nuvem. Todo mundo que vem em Minas fala isso para vocês. Mas, de fato, a gente está vivendo um momento muito instável, de muitas transformações muito rápidas. Isso também diz respeito a essa mudança da comunicação política, né? A presença do celular, da rede social, as crises agora elas se sucedem muito rapidamente. Vê que semana passada estava todo mundo falando do Banco Master. De repente ninguém mais lembra disso. Agora é a prisão do Bolsonaro e dos generais. Falta muito ainda para a eleição, né? Falta um pouco menos de um ano. Então é um terreno ainda sujeito a muitas mudanças. Mas nesse momento, né, no retrato de hoje, da cena de hoje, me parece que o presidente Lula tem boas chances de se reeleger e que a direita ainda está dividida à procura de um candidato.
As cenas do próximo capítulo vão dizer pra gente se a prisão do Bolsonaro vai ajudar na coesão da direita, de encontrar um projeto político único, ou se vai dispersar essas candidaturas. Isso, claro, beneficiaria quem está no poder hoje, buscando a reeleição. Uma pesquisa CNT que saiu há pouco também confirma essa tendência que você coloca em números, né? Aí um favoritismo no quadro de momento para o presidente Lula. Se a gente olhar, o que é o normal na política brasileira? É o presidente se reeleger. Desde que a reeleição foi implantada, né, no fim dos anos 90, Fernando Henrique se reelege, Lula se reelege, Dilma se reelege. O único a perder foi o Bolsonaro. Não é pouca coisa. Então, o presidente Lula, candidato agora ao 4º mandato, ele naturalmente tem a vantagem de estar ocupando o cargo. Agora, como a gente falou, né, a direita ainda está muito forte, o Bolsonaro, mesmo preso, vai ter influência nesse pleito e acho que o governo não deve menosprezar a força da oposição de também constituir uma candidatura competitiva. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Bernardo. Foi uma honra para nós recebê-lo. Sucesso na continuidade da divulgação do livro. Nesta terça-feira, né, tem um lançamento aqui em Belo Horizonte. Se quiser também passar aí outras agendas, o que vai vir pela frente aí também na divulgação da obra, fica à vontade. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de lançar esse livro aqui em BH, como eu te falei, editora mineira, uma prefaciadora mineira, e eu que sou de famílias mineiras, também fico muito feliz de estar aqui. Hoje, portanto, dia 25, aqui na Genipapo, às 19 horas, mas depois a gente vai ter lançamento no dia 1º de dezembro em São Paulo, na Livraria da Travessa de Pinheiros, e depois no dia 3 de dezembro na Livraria Platô em Brasília. Então eu espero ver os espectadores lá. Um abraço, obrigado. Muito obrigado. Conversei com o jornalista e colunista de O Globo, Bernardo Melo Franco. Falamos sobre o livro que ele lança hoje em BH, Arquitetura da Destruição, um diário da era Bolsonaro, do Palanque à Condenação. A obra, publicada pela editora Autêntica, reúne textos que revisitam o turbulento passado recente do país, a partir da ascensão ao poder do ex-presidente, hoje preso preventivamente e condenado por tentativa de golpe de Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.